A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança de vida. Deus tem uma palavra de direcionamento que vai te ajudar a você entender o que você está passando e vai te dar direção para o que Ele tem para fazer na sua vida, se você crê em tudo que Ele te falar através deste texto. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco um texto da parte do Senhor, em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 22. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele levava o rebanho para uma parte distante no deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus, e um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu irei ver esta maravilha. E porque a sarça não se consome, e o Senhor viu que ele ia para ver, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E este disse: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes daqui, tira teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ainda ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temia olhar para Deus. E o Senhor disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu vi seu clamor por causa dos seus opressores. Eu sei dos seus sofrimentos. E desci para o salvar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra que corra leite e mel, para o lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu vi os tormentos com que os egípcios os oprimem. Vai, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse: eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito meu povo. Servireis a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus: eis que eu irei aos filhos de Israel, e lhes direi: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me dirão: qual é seu nome? Eu que lhe direis? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele disse assim: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes:
o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, me apareceu. Ele disse: eu vos ouvi e vi o que vos tem sido feito no Egito. E eu disse: eu vos farei subir da miséria do Egito para a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E escutarão tua voz, e ireis, tu e os chefes de Israel, ao rei do Egito. E lhes direis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos chamou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito não vos permitirá ir, a não ser por uma mão forte. E eu estenderei minha mão, eu ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. E eu darei a este povo o favor dos egípcios. E acontecerá que quando saindo eles, não saireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Meus irmãos, se você chegou até aqui, nesse texto um pouco longo, até agora, ouvindo, eu te peço no nome de Jesus que você não saia desse vídeo. Eu sei que é um texto grande, mas é palavra de Deus. Com Deus você não perde tempo. Com Deus você não perde, você só ganha. Louvado seja Deus. Então esse texto aqui, meus irmãos, é um texto muito forte, com muitos ensinamentos de Deus para a sua vida, que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua mente, pode mudar o que estão fazendo, o que estão falando, o que você está sentindo, a opressão, o mal que está te acontecendo. Deus, ele pode mudar através desta palavra aqui. Louvado seja Deus. E nós vamos estar abordando alguns pontos muito interessantes que estão nesse texto aqui, que vai ser útil para a sua vida. Louvado seja Deus. Esse texto aqui nos fala que Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E sem perca de tempo, os irmãos podem ver que Deus, quando se apresenta para um homem, para uma mulher que é simples, é humilde, Deus não se apresenta só por se apresentar, para se achar ou mostrar que Ele é Deus. Não. Ele se apresenta, Ele se revela e chama ele, chama ela para um propósito muito, muito, muito grande, que ela não está a compreender. E quando Deus também fala com alguém, quando Deus fala com um ser humano na terra, Ele fala para curar, para salvar, para libertar, para dar solução, para fazer ser possível o que é impossível, para dar jeito àquilo que não tem jeito, e para mudar aquilo que o ser humano acha que não tem poder e que não pode mudar. Então Moisés, louvado seja Deus, ele estava apacentando o rebanho de Jetro, que era o seu sogro. E Jetro era sacerdote de Midian. E Moisés, levando o rebanho do seu sogro
para uma parte do deserto bem distante, quando ele chega no Horebe, que é o monte de Deus, um anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo, lá naquele deserto, do meio de uma sarça. E Moisés viu que aquela sarça que pegava fogo, ela queimava, mas ela não se consumia. Não era um fogo natural, como um fogo de um isqueiro, de um palito, de um fósforo. Era um fogo sobrenatural. Era um fogo que não se consumia. Moisés, quando tem essa vista maravilhosa de ver um fogo que não se consome, ele fala bem assim: eu irei ver esta maravilha, porque a sarça não se consome. E isso já nos traz ensinamento, porque quando Moisés ele vê aquele fogo que não se consome, primeiro, sem ele saber o que era, ele viu que era uma maravilha. Porque, meus irmãos, só Deus pode fazer a gente ver maravilha. Só Deus pode fazer os nossos olhos contemplar coisas maravilhosas. Então ele decidiu ir ver aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Por quê? Porque era uma maravilha de Deus. E sabe o que acontece nos dias de hoje, infelizmente? É que as pessoas estão vendo as maravilhas de Deus, estão vendo demônios cair por terra, as pessoas estão vendo Deus curar, as pessoas estão vendo Deus mexer com os fenômenos naturais e sobrenaturais a olho nu. E mesmo assim, o ser humano não tem desejo de querer ir e buscar saber mais sobre o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, preste atenção. Moisés, quando ele vê aquela sarça queimar, ele vai até o lugar que a sarça está queimando. Porque o segredo não está só em a gente ver. Você pode ver, mas você pode continuar com a mesma vida. Você pode se admirar, você pode ver com os seus olhos e viver da mesma forma. O que vai mudar tudo é quando você toma uma atitude de se aprofundar, de você querer ir, de você querer buscar, de você querer fazer alguma coisa depois daquilo que você viu, depois daquela maravilha que você viu. Mas, irmão, eu quero que você seja mais claro para mim. Em nome de Jesus, entenda uma coisa. Se você está vendo pessoas que eram da droga, do vício, da prostituição, mudar de vida, entenda que isso é uma maravilha. Se você está vendo pessoas que matavam e hoje não mata mais, se você está vendo pessoas que roubavam e não rouba mais, você está contemplando maravilhas. E não basta só você ver essas maravilhas. Você tem que buscar o Deus Todo-Poderoso que faz essas maravilhas, que muda a vida, que liberta a vida, que sara a alma, que cura a alma, que liberta a alma. Então, meus irmãos, nós não podemos só ver. Nós temos que ver e se aprofundar, buscar querer saber mais, se aprofundar nas maravilhas de Deus, porque é assim que a nossa vida vai mudar. Então Moisés, ele vai para ver aquela maravilha. Aí a Bíblia fala, o Senhor viu que ele ia para ver. E Deus chamou ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui. Então olha só, uma prova de que
A nossa vida ela muda quando a gente olha as maravilhas e se aprofunda em querer saber mais. E como aquilo acontece? Quando Moisés vai até aquela sarça que queimava, mas não se consumia, Deus viu que ele ia para ver. E qual é a reação de Deus? Deus o chamou do meio da sarça. Então, entenda uma coisa: a tua ação vai gerar uma reação de Deus. Nós vivemos em ação e reação. Tudo que você faz agora vai gerar uma reação, sendo depois, sendo daqui a pouco, amanhã ou futuramente. Toda ação tem uma reação. Se eu decido buscar a Deus, a reação é que eu vou achar Deus. Se eu decido entregar a minha vida para Jesus, acreditando que Ele é o meu Salvador, a reação vai ser que Ele vai me salvar. Entenda que a sua ação de querer ler Bíblia, de querer viver para Deus, vai gerar uma reação de Deus para você. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Quando o Senhor Deus viu que ele ia para ver a sarça queimar, Deus chama ele do meio da sarça. Porque a ação de Moisés gerou a reação de Deus. Então sabe o que eu falo para a sua vida? Não aceite viver o que você está vivendo. Levanta a sua cabeça, vai para a igreja, busca a Deus, ora a Deus, acredita em Deus, se entrega para Deus, faça alguma coisa. A sua ação, a sua atitude vai ter uma reação de Deus. Porque tudo que o ser humano faz para Deus não é em vão. Toda atitude para Deus tem uma reação de Deus. Nada do que fazem para Deus é em vão. Nada do que fazemos para Deus é em vão. A minha atitude de pregar a palavra para você agora vai gerar uma reação de Deus na sua vida, a fim de te transformar, de te libertar, de mudar a sua vida e de te salvar da condenação eterna. Louvado seja Deus. Então Deus chama Moisés no meio daquela sarça, quando Moisés decide ir ver aquela cena maravilhosa. Aí Moisés fala: eis-me aqui. E Deus fala para Moisés: não te aproximes daqui, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí Deus se apresenta e mostra para Moisés quem ele é. E Deus diz ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Ele ficou com vergonha, ele ficou com medo de olhar para Deus. Porque ele sabia que o Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó, o Deus dos pais dele, era o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E sabe o que eu aprendo? É que quando Moisés ouve Deus falar quem ele é, Moisés cobre o rosto de temor e tremor da parte de Deus. E o que nós estamos vivendo é totalmente ao contrário. As pessoas estão ouvindo Deus falar e as pessoas estão fazendo pouco caso. As pessoas estão ouvindo falar de céu e de inferno, de vida após a morte. As pessoas estão ouvindo falar que existe demônios, existe anjos. E as pessoas não ficam com medo. As pessoas não ficam temerosas. As pessoas pensam que é brincadeira. Meus irmãos, quando Deus fala conosco, nós temos que se encurvar. Nós temos que abaixar a cabeça e entender que a voz dele é poderosa. A voz dele é gloriosa. Ele é santo, ele é perfeito, ele não falha, ele não peca, ele não erra. E hoje em dia há uma falta de reverência muito grande com a voz de Deus. Moisés, quando ouviu Deus falar quem ele era, Moisés cobriu o rosto. Hoje em dia,
As pessoas estão na igreja sentado, o pastor está pregando, o obreiro está pregando, o dirigente está pregando e a pessoa tá comendo comida. A pessoa está conversando, está mexendo no telefone. A pessoa está andando para lá e para cá. E isso é uma falta de respeito muito grande com a voz de Deus, porque Deus está falando. E quando Deus fala, a terra tem que se calar. A terra tem que respeitar a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés tapou o rosto porque ele temeu olhar para Deus. Porque a voz de Deus é santa. Quando ele fala, ele causa temor nos ouvintes. Por amor dos ouvintes. Então, quando Moisés cobre o rosto de temor pela voz de Deus, o Senhor fala para Moisés: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu sei dos seus sofrimentos, e desci para o salvar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para ir para uma terra boa e vasta, uma terra que emana leite e mel. Olha só o que Deus está falando para Moisés: eu vi a miséria do meu povo. Quem é o povo dele? Os israelitas. Quem é o povo de Deus hoje no Novo Testamento? São aqueles que levantaram a mão e aceitaram a Jesus. Esse é povo de Deus. Esse é filho e essa é filha de Deus. E eu estou pregando, eu estou falando para pessoas que você levantou a mão para Jesus. Você aceitou a Deus na sua vida. Você faz parte do povo de Deus. E talvez você pense que Deus não está vendo o teu sofrimento. Você está vivendo uma vida, uma situação que você acha que Deus não está vendo o que você está passando. Você acha que Deus não está ouvindo o que estão fazendo contra você. Você acha que Deus não está vendo a maldade que estão fazendo com você. Mas Deus está falando contigo e te mostrando: eu vi a miséria do meu povo. Eu estou vendo a sua miséria. Eu estou vendo a opressão que você está vivendo. Eu sei dos seus sofrimentos. Eu sei da sua dor. Por que você está preocupado? Por que você está preocupada? Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo o teu sofrimento. Aí Deus fala para Moisés: eu desci para salvar o meu povo da mão dos egípcios e para fazer eles sair do Egito para uma terra boa que emana leite e mel. Por quê? Porque os israelitas estavam aprisionados em cadeias espirituais e físicas. Estavam o diabo e seus demônios oprimindo o povo de Deus. Só que o povo de Deus não fica aprisionado pelo diabo. O povo de Deus não vive em prisões espirituais. Por quê? Porque o Deus do seu povo, o Deus que guarda o teu povo, o Deus que livra o teu povo, ele desce para desfazer as obras do diabo. Eu quero falar para você que me ouve: se tu é povo de Deus, se você aceitou Jesus, Deus, através dessa palavra, vai te tirar da prisão do diabo. Ele vai te livrar das mãos dos seus inimigos. Ele vai descer e vai te salvar com mão forte. O diabo não vai te parar. Os teus inimigos não vão te parar, porque Deus está descendo para te livrar enquanto essa palavra está sendo pregada para a sua vida. Se você faz parte do povo de Deus. Então Deus, ele fala para Moisés que além de estar vendo e ouvindo o que os egípcios estão fazendo com o povo dele, Deus dá uma ordem para Moisés: vai e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo do Egito, os filhos de Israel. Aí Moisés questiona: quem sou eu para tirar? Quem sou eu para que vá até Faraó e tire os israelitas do Egito?
Aí Deus diz: eu estarei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito meu povo. Servireis a Deus neste monte, o Monte Horebe. Meus irmãos, o mesmo questionamento que Moisés fez com Deus, hoje em dia há muitas pessoas que fazem esse questionamento. Você já ouviu que Deus te chamou para você pregar a palavra? Você já ouviu Deus usar pessoas e te chamar, que Ele quer te usar, Ele quer fazer algo novo na sua vida, mas você está questionando a Deus. Mas eu não tenho condição, eu não sei ler, eu não sei pregar, eu não sei falar. Só que Deus está falando: eu estarei contigo. Meus irmãos, entendam uma coisa: não importa se você não tem capacidade, se você não sabe, se você não tem sabedoria, não tem conhecimento, se Deus te chamou, Ele vai estar contigo e Ele vai te dar sabedoria e estratégia para você fazer o que você tem que fazer na hora certa. A sua incapacidade não anula o chamado de Deus na sua vida, até porque Deus não chama pessoas preparadas. Ele não chama quem sabe, Ele chama quem não sabe para fazer ele saber, para fazer ela saber. Então para de ficar se questionando: quem sou eu para pregar a palavra? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para ser um evangelista? Pare de se questionar, porque Deus está falando: eu estarei contigo. Ele vai estar com você. E se Deus está contigo, se Deus vai estar com você, você tem que parar de ficar se questionando e se diminuindo, dizendo que você não é capaz. Porque quem vai estar contigo vai te dar suporte e sabedoria para você fazer o que Ele te designou para você fazer. E Moisés disse para Deus: eis que eu irei aos filhos de Israel, eu vou para os israelitas. E o que eu vou falar para eles? Quem que eu vou dizer que me enviou para eles? Aí Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. E você vai dizer para os filhos de Israel que eu sou o que te enviou. Aí Deus fala: assim você vai dizer para os filhos de Israel: o Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. E Deus falou que esse é o nome dele de geração em geração. Então Deus, quando te prepara e te bota na obra, Ele te dá as palavras certas para você falar o que você tem que falar. Ele te dá os detalhes de cada coisa do que você deve fazer. Aí Deus fala mais ainda: você vai ir e vai ajuntar os anciãos de Israel e vai dizer para eles: o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu. E Ele disse que ouviu e viu o que tem acontecido com vocês no Egito. Deus falando para Moisés falar para os israelitas. E Deus usa a boca de Moisés para dizer que Deus tiraria eles do Egito e levaria eles para a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, para uma terra que manasse leite e mel. E Deus disse que escutariam a voz de Moisés os chefes dos Israel, que Deus mandou Moisés a juntar e ir até o rei do Egito. E Deus falou: olha, você vai juntar os chefes dos Israel e vai até Faraó e vai dizer que é para deixar o meu povo e ir pelo caminho de 3 dias no deserto, por os israelitas oferecer sacrifício a Deus. Então olha só que maravilha, Deus, quando manda Moisés ir até o rei do Egito, Deus manda Moisés a juntar os anciãos de Israel para ir até o rei do Egito, até Faraó. Sabe por quê? Porque tem momentos que Deus,
Ele bota pessoas na nossa vida para a gente executar certas coisas, mas tem coisas que Deus, Ele vai mandar você fazer sozinho. Tem coisas que você não vai fazer com o irmão ou com a irmã, tem coisas que você vai fazer sozinho. Mas vai ter momento que Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar a você fazer o que Ele te mandou. Louvado seja Deus. E para finalizar, Deus diz que depois que Ele mandasse Moisés e os anciãos de Israel falar para Faraó, o rei do Egito, deixar o povo de Deus ir pelo deserto durante 3 dias para oferecer sacrifício a Deus, Deus falou: eu sei que o rei do Egito não vai permitir vocês ir, a não ser por uma mão forte. Mais ou menos assim que Deus está falando. Eu sei que o rei do Egito não vai permitir os israelitas serem libertos, a não ser por uma dificuldade, por uma prova, por uma dor. Porque tem gente que é assim. Tem gente que só aprende quando passa pela dor. Aí Deus está permitindo dores, dificuldades, está permitindo sofrer, porque tem gente que só aprende assim. Tem gente que só aprende com a dor, com a dificuldade. Então Deus falou: já que é assim, eu vou estender a minha mão e vou ferir o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. E depois ele, o rei do Egito, vai deixar vocês ir. Por quê? Porque tem gente que só aprende com dores e dificuldades. Então, meus irmãos, Deus fala ainda que quando libertasse eles do Egito, Deus não deixaria eles saírem do Egito com mãos vazias. Aí Deus dá a direção para pegar cada mulher, pedir a sua vizinha e a sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestes, colocar nos filhos, e assim eles seriam despojados do Egito. Porque Deus, quando tira um ser humano de uma prisão espiritual, quando uma pessoa está numa prisão espiritual, oprimido por Satanás, ela está pura, ela está vazia, ela está sem força, ela está sem vontade de vida. Mas quando Deus tira ele, tira ela e enche ele e enche ela, dando a entender que Deus restaura a pessoa que estava oprimida, a pessoa que estava aprisionada. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, guarde esse texto e Deus vai mudar a sua vida.